Olá, queridos irmãos. Estamos começando mais um culto de quarta-feira, mais um culto para louvarmos a Deus, adorarmos a Deus. E eu quero te convidar nessa hora, reúna sua família, reúna aí quem está perto de você e indique também para que outros acompanhem pelo YouTube hoje. Mas vamos louvar a Deus, adorar a Deus. Vamos ter um momento de oração, vamos ouvir a palavra de Deus, nos alimentar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos orar colocando as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti esses momentos em que vamos cultuar o Teu nome. Vamos Te adorar, vamos Te buscar, vamos Te ouvir através da Tua palavra, da meditação daquilo que o Senhor tem. E pedimos, ó Deus, abençoa cada família que está entrando agora para ouvir, assistir, cada indivíduo, cada irmão, cada irmã, aqueles que estão talvez pela primeira vez entrando no YouTube para ouvir a Tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, que de uma forma especial o Senhor fale aos nossos corações, de uma forma especial o Senhor trabalhe em nossas vidas. Senhor, que esses momentos agora sejam momentos de refrigério, de conforto. Nós oramos, ó Deus, pela nossa nação brasileira, pedindo que onde o Teu Evangelho estiver sendo pregado, anunciado, ali o Senhor esteja se manifestando, mesmo que através das mídias. Mas, Senhor, que a Tua voz se faça ouvir nesse país, que a Tua voz se faça ouvir nessa cidade, que a Tua voz se faça ouvir entre os irmãos da Terceira IPI. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos para nós louvarmos a Deus, adorarmos o nome do nosso Senhor. Fique com Deus aí nesse momento de culto, de adoração. Coloque o teu espírito na presença de Deus. Não deixe que o fato de ser uma transmissão lhe tire a atenção. Pelo contrário, volte toda a sua atenção para aquilo que Deus tem ao seu coração. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz do Senhor sobre a sua vida. Quero te convidar nesse momento a, juntamente comigo, louvar o nome do Senhor, exaltar o nosso Deus. Junte a sua família, junte as crianças aí, vamos todos juntos cantar, celebrar o nome dEle, exaltar o nosso Senhor, que é digno de receber toda adoração. E essa canção, essa primeira canção, eu te convido a declarar que o nosso Deus é grande, que Ele abre as portas, que Ele cuida de nós e que Ele nos conduzirá até o centro da vontade dEle, até o coração do Senhor. Vamos juntos? Abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Carrega-me quando não posso mais andar.
lugar de comunhão. Lugar de comunhão. Amém, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos crer, vamos confiar. Não vamos vacilar, vamos continuar crendo, continuar servindo o nosso Deus, adorando o nosso Deus. Aleluia. Mesmo na sua casa, mesmo onde você estiver agora acompanhando este culto, este é um lugar onde o Senhor há de falar ao seu coração nessa noite. Logo mais nós seremos ministrados pela palavra de Deus. Nós com certeza ouviremos a voz do nosso Pai, nós ouviremos a voz do nosso Senhor, aquilo que Ele tem para dizer para nós. Então vamos cantar essa canção sobre a voz do nosso Deus, a voz que aquece o nosso coração, a voz que devolve vida, que traz paz ao nosso coração. Vamos juntos? Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar o meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Senhor, nessa noite nós queremos ter o nosso coração transformado, nós queremos ter o nosso coração moldado conforme o teu.
Sabemos que mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às lutas, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua zelando pelo Teu povo. Por isso, nessa noite, Pai, nós nos prostramos diante do Senhor em adoração, em rendição, com gratidão no nosso coração, Pai. Gratidão porque o Senhor tem cuidado de nós. E nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Através da Tua palavra, através do que vai ser ministrado aos nossos corações, porque nós sabemos, Pai, que a Tua voz nos acalma, que a Tua voz aquece o nosso coração, que a Tua voz traz vida, que a Tua voz restaura, que a Tua voz nos consola, nos conforta. E nessa noite nós queremos ouvi-la, Pai. Nós entregamos a Ti nessa noite o nosso louvor, os nossos cânticos, a nossa adoração, Pai. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, ao Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Fique agora com a palavra de Deus. Um grande abraço. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Estou aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês, aqui recluso em minha casa, mas a palavra de Deus não está reclusa, a palavra de Deus não está presa, e por isso nós podemos compartilhar dela de maneira livre. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a respeito de 5 convicções para enfrentar a pandemia. 5 convicções que eu creio que são extremamente importantes, poderosas e ferramentas incríveis e tremendas da parte de Deus para nós podermos enfrentar bem e sairmos bem diante dessa crise que nós estamos enfrentando. Então, eu vou ler a partir da leitura do texto do livro de Jó, no capítulo 1, verso 6 em diante, para nós entendermos um pouco da história que é o pano de fundo disso que nós vamos compartilhar com os irmãos. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele e de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo o que ele tem. Certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastavam perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as suas ovelhas e todos os pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro com esta notícia chegou:
seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Se existe uma pessoa em toda a escritura e até na história do mundo e na história de toda a literatura que é especialista, poderíamos dizer pós-doutorada, pós-graduada no que tange ao problema do sofrimento e das crises, essa pessoa é Jó. Se existe alguém que de maneira impressionante, tal forma é o seu sofrimento que até mesmo os ateus ficam comovidos quando leem a história dele, essa pessoa é Jó. A vida de Jó foi testada diante da crise de uma maneira impressionante. E certamente a nossa vida também está sendo testada diante das crises que nós estamos passando. Jó era um homem, a Bíblia diz, íntegro, um homem que temia a Deus, em toda a terra não havia ninguém como ele. Que testemunho incrível, que testemunho impressionante. Em toda a terra não havia ninguém semelhante a Jó. Mas o diabo tinha uma tese. O diabo tinha um argumento, ele tinha uma tese a respeito de Jó. A tese do diabo era a seguinte: Jó só adora a Deus porque ele tem uma vida boa. Jó só teme a Deus e serve a Deus, anda nos caminhos de Deus, porque ele não passa por dificuldades, porque Jó não tem problemas na vida. Jó só é dedicado a Deus como ele é dedicado, porque Deus protege a sua vida, a sua família, lhe abençoa, dá bens, a sua vida vai de vento em popa. É por isso que Jó é como é, por isso que Jó adora a Deus, é por isso que Jó serve a Deus. Segunda parte da tese do diabo é então: se Jó perdesse tudo que ele possui, se Jó perdesse todas as suas dádivas, certamente, a conclusão do diabo, ele deixaria de ter fé em Deus. Se Jó perdesse, a vida de Jó fosse atribulada, se Jó perdesse as bênçãos que ele tinha, a sua vida certamente mudaria de rumo. Ele se desviaria de Deus. Então, resumindo, a tese do diabo é: Jó tem uma relação mercenária com Deus. Toda a relação de Jó com Deus é baseada em barganha, é baseada em lucro. Então, toda essa trama que nós estamos vendo nessa história é para provar se Jó de fato tem uma relação mercenária com Deus ou se de fato a relação de Jó é uma relação saudável, uma relação verdadeira em Deus. Então, é por volta disso que gira essa trama e tudo isso que se passa na vida de Jó. Jó recebe 4 notícias terríveis, 4 notícias que são inimagináveis. A primeira notícia está na condição de uma catástrofe econômica. A primeira notícia, o empregado chega dizendo que Jó havia perdido todos os bois, todos os jumentos, todos os empregados. A segunda notícia chega dizendo que Jó havia perdido todas as ovelhas e todos os pastores.
A terceira notícia chega dizendo que Jó havia perdido todos os camelos e todos os servos. Como se já não fosse dor o bastante, como se já não fosse suficiente, se não fossem notícias terríveis o bastante, chega uma quarta notícia. E a quarta notícia é que Jó havia perdido todos. Veja bem, todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Essas quatro notícias chegaram no mesmo dia. Num pequeno espaço de tempo, uma notícia seguida da outra. Eu pergunto, como seria a reação de uma pessoa comum se no mesmo dia ela soubesse que ela havia falido e que ela tinha perdido todos os seus bens, todo o dinheiro investido, todo o seu patrimônio, e não só isso, ela perdeu todos os seus filhos numa catástrofe, todos morreram. O que seria de um pai se num só dia ele tivesse que enterrar todos os seus filhos no mesmo dia? Você consegue imaginar essa dor? Você consegue imaginar essa angústia? Você consegue imaginar essa aflição para o coração de um pai ou para uma mãe? Eu me lembro um dia conversando com um amigo que compartilhava comigo sobre a situação da sua filha recém-nascida que estava doente, com muita febre, estava numa situação difícil, estava com uma virose, e então ele compartilhando, dizendo que era tão angustiante a situação, era tão dolorosa que o desejo dele, ele queria que de alguma forma aquela dor saísse dela e fosse colocada sobre ele. Esse era o desejo dele. Agora, ele estava falando de uma virose, de uma febre, mas eu imagino que era de fato doloroso, porque é assim para um pai e para uma mãe. Agora você imagina ter que enterrar todos os seus filhos no mesmo dia. Essa é a história de Jó, essa é a angústia, esse é o sofrimento de Jó. Mas diante de uma notícia dessa, diante de uma tragédia dessa, diante de um cenário desse, existem algumas alternativas que as pessoas tomam na vida. Uma das alternativas que as pessoas tomam é desistir da vida. Durante várias crises no mundo, pessoas optaram pelo suicídio, optaram por desistir da vida, literalmente dar cabo da própria vida. Mas uma outra alternativa diante disso é não desistir literalmente, tomar o caminho do suicídio, da morte, mas é desistir de maneira figurada, é desistir de maneira funcional, é manter uma vida que é apenas sobrevivência, é uma vida que é apenas uma vida que é vivida como que fazendo o mínimo para sobreviver, uma vida arrastada, uma vida cheia de ressentimento, cheia de mágoa pelos problemas, pelas aflições, pelas angústias. Então a pessoa apenas vai sobrevivendo, vai se arrastando um dia após o outro. Não há alegria, não há beleza. Ela vai fazendo apenas o que é necessário para sobreviver. Essa é uma outra maneira de desistir da vida. A terceira alternativa é abandonar completamente a fé. Muitas pessoas, diante das situações difíceis, elas questionam a Deus, elas duvidam de Deus, elas então chegam até mesmo a abandonar a fé. Essas são algumas alternativas que as pessoas acabam optando diante de situações de crise, diante de situações difíceis. As nossas crenças, meus irmãos, as crenças mais profundas que nós temos, elas se revelam diante das nossas crises. Aquelas crenças que estão mais fincadas, mais alicerçadas no mais profundo da nossa alma, elas se revelam diante
das crises. E as convicções profundas da alma do coração de Jó se manifestaram diante dessa crise que ele estava enfrentando. As crises então revelam as nossas convicções, se as nossas convicções, aquelas convicções que nós carregamos no coração, se elas são de isopor ou de plástico que não suportam as crises, ou se as nossas convicções são convicções de ferro, são convicções pesadas que nos mantêm firme diante das situações adversas. A reação de Jó não foi nenhuma das três alternativas anteriores. Jó não optou pelo suicídio aqui no capítulo 1. Jó não optou por desistir da vida de maneira funcional, apenas ir sobrevivendo. E Jó também não abandonou a sua fé. Há uma quarta alternativa e esse é o caminho que Jó tomou. E esse caminho, essa resposta de Jó, ela é sustentada por 5 convicções que eu mencionei, que eu quero então compartilhar com você. Essas 5 convicções que fizeram com que Jó pudesse permanecer firme diante das suas lutas, diante das suas aflições. Um autor chamado Jerry Bridge diz que crença é algo que me sustenta, mas convicção é algo que sustenta você. Vou repetir. Crença é algo que você sustenta, mas a convicção é algo que te sustenta. É por meio dessas 5 convicções que eu quero compartilhar que nós vamos continuar sendo sustentados em louvor, em adoração, mesmo diante da pandemia que nós estamos enfrentando. A primeira convicção é a convicção da queda. Veja comigo o que diz o verso 21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe. Saí nu do ventre da minha mãe. A expressão saí nu do ventre da minha mãe, ela nos remete ao Gênesis, porque é de lá que nasceu essa convicção da nudez. Quando Adão e Eva pecaram, eles então entenderam que eles estavam nus. Até então eles não tinham a percepção de que eles estavam nus. O pecado trouxe essa percepção de nudez. A queda trouxe essa percepção de nudez. Quando Jó está dizendo, saí nu do ventre da minha mãe, ele está nos remetendo que nós vivemos num mundo de queda. Nós vivemos num mundo que sofre as consequências da queda que aconteceu lá no livro de Gênesis. Então, essa convicção da queda nos prepara para as crises da vida. A convicção da queda nos prepara para não sermos pegos desprevenidos diante das situações difíceis, diante das lutas, diante dos problemas. A convicção da queda, ela tira a nossa ingenuidade romântica sobre a vida cristã, de que o fato de sermos cristãos não passaremos por problemas. Há pessoas, por exemplo, que afirmam que será que por fato de eu ser crente, então o coronavírus não me atingirá, ou todos os crentes, nenhum deles será impactado ou afetado pelo corona. Isso é um entendimento ingênuo da vida cristã. É um entendimento ingênuo de que nós vivemos no mundo pós-queda. E porque nós vivemos no mundo pós-queda, nós somos afetados pelas consequências do pecado. Isso não significa que por causa disso nós estamos de alguma forma desprotegidos por Deus, nós estamos abandonados por Deus. Apenas significa que nós vivemos num mundo que sofre as consequências da queda, e como nós estamos nesse mundo, nós também enfrentamos essas dificuldades, ok? Então, a convicção que nós vemos no mundo pós-queda deve nos ajudar a enfrentar a pandemia e nos tirar uma visão meramente triunfalista da vida cristã.
A vida cristã é marcada, como nós já temos falado, pelo domingo de Ramos, domingo de alegria, domingo de aleluia, de ressurreição, mas a vida cristã também é marcada por sexta-feira da paixão. Isso faz parte da vida cristã. A segunda convicção que eu quero compartilhar é a convicção da graça. O verso 21 diz: o Senhor me deu o que eu tinha. Jó tinha a convicção de que tudo que ele possuía era graça divina ao Senhor que havia dado para ele. Por isso ele pode continuar louvando a Deus mesmo diante dessa tragédia, porque tudo que eu tinha era fruto da graça de Deus. Deus me deu tudo que eu tinha. Nada é fruto da nossa performance, nada é fruto da nossa grande autonomia e do nosso poder de conquista. A nossa vida, tudo que nós temos é fruto da bondade, da bênção, do favor, da graça de Deus. Nossa saúde, família, bens, o Senhor nos dá tudo que nós temos. Essa é a segunda convicção fundamental, irmãos. A terceira convicção é a convicção na soberania divina. Jó diz: o Senhor me deu o que eu tinha. Logo em seguida ele diz: e o Senhor tomou. Convicção na soberania divina. Isso é, Deus é dono da minha vida e é dono de absolutamente tudo que eu possuo e é absolutamente dono de tudo no universo. Cristo é dono de absolutamente tudo. Todas as coisas foram feitas por meio dele e tudo existe para ele. Como eu amo a frase do Abraham Kuyper quando ele diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Tudo que existe pertence a Cristo. Tudo é dele. Ele é dono de absolutamente cada molécula, cada átomo. Ele é dono de absolutamente todo centímetro quadrado em toda a face da existência. Cristo é soberano, meus irmãos. Ele é soberano sobre tudo. Nós precisamos nos apegar a essa convicção. Essa convicção tem que estar firmada no mais profundo do nosso coração. Ele tem o direito de dar a quem quiser, como quiser, quando ele quiser e o quanto ele quiser. Assim como Cristo tem o direito de tomar de quem ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser e o quanto ele quiser. Tudo é dele. Tudo, absolutamente tudo é dele. Nós somos dele. Quarta convicção. Convicção da glória de Deus. Convicção da glória de Deus. Jó diz: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas vidas existem para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. As nossas vidas existem para glorificar a Deus. Nós não existimos, irmãos, apenas para realizar os nossos próprios sonhos e pronto. Nós existimos, Deus nos colocou aqui no mundo para que nós possamos glorificá-lo. Para que através das nossas vidas Deus seja admirado diante das pessoas, para que através das nossas vidas Deus seja elogiado diante das pessoas. Nós existimos para glorificarmos a Deus. Essa é a quarta convicção que deve estar ancorada em nossas almas de maneira profunda. Deus guia as nossas vidas e guia o mundo da maneira que trará mais glória ao seu nome. Essa situação que nós estamos enfrentando, de alguma forma, trará glória para o nome de Deus. Nós temos que estar convictos dessa verdade. Quinta convicção, convicção da eternidade. Eu, de propósito, pulei essa frase para poder mencioná-la agora no final.
Jó diz no verso 21 ainda que estamos analisando, ele diz: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. Quando partir, convicção da eternidade. A nossa vida não é apenas essa realidade presente. Nós partiremos. A eternidade, meus irmãos, a eternidade, quando nós partirmos para nos encontrarmos com o Senhor, para estarmos com o Senhor, com o nosso Cristo, a eternidade há de compensar todas as perdas dessa vida. A eternidade há de compensar todo sofrimento, toda dor, toda aflição. Sim, vai valer muito a pena. A eternidade deve compensar tudo. Então as dores que nós enfrentamos aqui, meus irmãos, devem nos fazer lembrar da eternidade, devem nos fazer lembrar que nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem. E dizendo isso, eu me lembro daquela ilustração daquele casal de missionários que depois de tantos anos no campo missionário, eles finalmente voltam para o seu país, para a sua terra, achando que seriam recebidos com festa, seriam recebidos com fanfarra, seriam recebidos por uma comitiva enorme, com faixas. Essas eram expectativas que eles alimentavam no coração. E quando eles chegam do navio, eles escutam sons de fanfarra, escutam sons de festa, escutam aplausos, escutam gente gritando, um barulho enorme. Eles ficam todos animados, ficam felizes, achando, poxa, está ali uma comitiva, as pessoas vieram para nos receber. Então quando eles saem do navio, eles finalmente pisam em solo firme e eles percebem que já não há mais ninguém. Todas as pessoas já tinham ido embora, não havia sobrado ninguém. E então eles vão para casa. Quando eles chegam em casa, o esposo vira para a esposa chateado e fala: pergunta aí para o seu Deus se é assim que nós somos recebidos em casa depois de tantos anos dedicados no campo missionário. É assim que nós somos recebidos depois de voltarmos em casa. Então ele saiu, foi dar uma volta enquanto a esposa preparava uma comida para eles. Quando ele voltou depois de algumas horas, e então ele perguntou para a esposa: e aí, perguntou para o seu Deus se é assim que nós somos recebidos quando chegamos em casa, com um tom de deboche. E ela disse: perguntei. E ele então disse para ela o que ele te respondeu. Ela respondeu bem calmamente. Ele disse que ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Os irmãos, precisamos lembrar continuamente disso, que nós ainda não chegamos em casa. Mas quando nós chegarmos em casa, vai compensar todas as dores e sofrimentos que nós atravessamos nessa vida. A tese do diabo é que Jó tem uma relação mercenária com Deus. Toda essa trama é para provar que Jó tem um relacionamento de mera barganha com Deus. Mas Jó, com essas 5 convicções, anulou a tese de Satanás. Que essa crise, meus irmãos, nos faça negar a tese de Satanás de que nós servimos a Deus apenas quando Deus nos abençoa. Que nós servimos a Deus apenas quando Deus é bom para conosco, nos dando suas boas dádivas. Que essa crise possa nos dar a oportunidade de revelar que nós continuaremos cantando a Deus, continuaremos louvando a Deus, não importam as circunstâncias, como diz aquela canção. E eu quero terminar com uma ilustração de um filme chamado Whiplash, que é um filme que conta a história de um menino que tinha um sonho de ser baterista, e então ele estudava numa
instituição que o ensino era muito rigoroso. Eles tinham um professor de música que era muito rigoroso, intolerante, ele abusava de maneira, por meio de palavra e usando abusos psicológicos, ele maltratava os seus alunos, tamanho era o rigor que ele possuía, querendo a perfeição. Então esse aluno o denunciou e tudo mais, e então ele mudou de escola. Um belo dia ele e esse professor se reencontraram, e então o professor o convidou para tocar numa apresentação que ele ia fazer. E então ele falou que seria o repertório que ele já conhece, e todas as músicas seriam músicas que ele já ensaiaram, que ele já conhecia, então não teria nenhum problema. Então chegou no dia da grande apresentação, era um show importante, num lugar importante, com pessoas importantes, e aquele jovem estava lá, pronto, sentou na sua bateria, pronto para tocar. Então o professor levantou as mãos para reger a banda, e ele começou a reger a banda, e quando começou a música, não era nenhuma das músicas que aquele menino conhecia, era um repertório completamente diferente. O professor havia mudado o repertório de propósito para de alguma forma tentar prejudicar aquele jovem. Mas o mais impressionante é que aquele jovem a princípio se levantou humilhado, porque ele não conseguia tocar as músicas, ele saiu humilhado, mas depois de se levantar ele resolveu voltar. Ele voltou e continuou tocando mesmo sem conhecer aquelas músicas. Ele tocou e a banda toda então começou a segui-lo, e ele foi tocando, e foi uma apresentação brilhante. O que essa história me ensina desse filme? É que a gente precisa aprender a lidar com as mudanças de repertório em nossas vidas. O repertório pode mudar, mas a música pode mudar, mas a pergunta é: você vai parar porque a música e o repertório mudou? Você vai parar porque você não conhece repertório? Ou você continuará tocando apesar de não conhecer essa música e não conhecer esse repertório? Que Deus nos dê a graça de continuarmos tocando, continuarmos cantando, apesar das mudanças de repertório. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Chegou o momento em que nós vamos orar a Deus pelos pedidos de oração, orar a Deus principalmente pela nossa nação, orar a Deus pelos nossos governantes. Você tem acompanhado aí, ontem à noite já foi lançada a campanha nos grupos da igreja de que nós vamos orar durante 11 dias, clamando a Deus, buscando a Deus, a começar agora, dia 1º, hoje, quando você está assistindo aí, dia 1º até o dia 11, orando pelo Brasil, orando pela nossa cidade, orando pela provisão de Deus, pela economia da nação, pelos poderes judiciário, legislativo, executivo, por uma unidade no nosso país, orando para que este momento tão triste para a nação e para o mundo não seja um momento de políticas entrarem, minarem a unidade da nação, mesmo porque não é o momento para isso. Nós sabemos, mas temos que orar por isso, temos que colocar as pessoas na presença de Deus, aqueles que nos governam, e principalmente orar pela saúde. Saúde dos nossos irmãos da Terceira IPI, saúde do povo de Deus, saúde do povo brasileiro. Orar a Deus com fé, sabendo que o Senhor pode a qualquer momento, conforme o coração dele, fazer um milagre. O Senhor pode a qualquer momento dar um sopro e esse vírus ir embora. O Senhor pode fazer a qualquer momento com que os cientistas descubram a vacina, o remédio, o medicamento. Deus pode, Deus pode. A tarefa nossa é orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos agora as nossas vidas à Tua presença.
como igreja do Senhor, vamos clamar. Estamos orando, Senhor, buscando a Ti. Vamos orar nesses 11 dias pela frente, Senhor, colocando as nossas vidas no Teu altar, na Tua presença, pedindo a Deus que o Senhor faça um milagre, que o Senhor opere, ó Pai, na vida da nossa nação, da nossa cidade. Nós estamos vivendo dias de insegurança, estamos vivendo dias, ó Deus, em que não sabemos o que será o amanhã, o depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem. Mas sabemos de uma coisa: o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle das nossas vidas. E nós oramos com fé, pedindo a Deus: coloca a tua mão sobre o Brasil, repreende, Senhor, a enfermidade, repreende, Senhor, este vírus. Nós oramos, Senhor, clamando a Ti, buscando misericórdia do Senhor e buscando graça do Senhor, porque não somos merecedores, mas sabemos que tudo que o Senhor nos dá é pela graça, é pela graça, é pela misericórdia. E nós oramos, Senhor, colocando as nossas vidas no Teu altar e na Tua presença. Que assim seja, em nome de Jesus. Opera, ó Deus, opera. Abençoa a economia da nossa nação. Abençoa, Senhor, aqueles que estão preocupados, porque têm os seus negócios, têm os seus compromissos econômicos. E nós pedimos, Senhor, que Tu operes de uma forma especial. O Senhor toque de uma forma especial. O Senhor chegue com a sua provisão, assim como foi com a viúva de Serepta, assim como foi com Elias, quando estava no vale do ribeiro de Querite. Ali o Senhor o manteve. Senhor, nós colocamos na Tua presença, pedimos em nome de Jesus, cuida de cada detalhe na vida dessa nação, na vida dos nossos irmãos da terceira IPI, aqueles, ó Deus, que estão com a saúde debilitada, ou são de terceira idade, ou as criancinhas. Mantenha, ó Deus, debaixo do Teu controle, do Teu cuidado, que cada célula do corpo seja protegida pelo Teu bálsamo e pelo Teu sangue, Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti e colocamos a vida na Tua presença, e colocamos esses dias de oração que vamos ter na Tua presença. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Alguns avisos aqui antes de encerrarmos o nosso culto. Primeiro deles, mantenha a comunhão. De que forma? Mandando áudios de oração para irmãos da igreja, orando por irmãos da igreja, ligando para irmãos da igreja, ligações rápidas, mas que tenham conteúdo de fé, conteúdo de importância espiritual para aquela pessoa. Não fique apenas mandando as notícias da Covid-19, entupindo os celulares das pessoas, os grupos, as notícias repetidas, as memes e assim por diante. Use a mídia para abençoar pessoas. Use a mídia para orar, para buscar a Deus pela vida de alguém. Envie mensagens, pregações que você pode pegar do YouTube e mandar para parentes, amigos que estão precisando. Outro aviso: se você souber de alguém, membro da igreja, que não está nos grupos de WhatsApp, coloque, ou então avise. Eu, pastor Isaac, podemos inserir, colocar de forma que todos os membros acompanhem o que está acontecendo. Também outro aviso: temos a campanha de oração de hoje, quarta-feira, indo até o dia 11, orando. Não esqueça disso, ore todos os dias pela nação, pelo Brasil, pela unidade dos nossos governantes e também pela saúde do nosso povo, saúde da igreja, saúde da nação brasileira, e também para que Deus entre com a sua provisão nesse momento em que precisamos da ação de Deus e somos tão dependentes de Deus nesse momento de fragilidade. Outro aviso: a igreja continua fazendo suas obras de amor, de cuidado com a cesta do amor. Então, você pode levar o seu produto, aquela doação da cesta do amor,
né, de compras, até a casa da Lia, diaconisa Lia, que fica em frente à igreja na parte de baixo, na rua de baixo, José Mateus Carlos, quase em frente à igreja ali, a Lia, pode entregar ali. E também, irmãos, vai aí na tela o número da conta da igreja, conta bancária. Nós, como igreja, temos os compromissos, também os compromissos lá com os missionários, e isso está nos preocupando, porque não queremos desassociar missionários. Pelo contrário, queremos, mesmo no momento de dificuldade, mantê-los, manter as congregações, para que quando saiamos da quarentena, do isolamento social, já possamos reunir as congregações, os cultos, os trabalhos, os cursos, os trabalhos totais da igreja, os cuidados com o patrimônio. Em tudo isso, nós precisamos, logicamente, manter a nossa fidelidade, o nosso cuidado para com aquilo que Deus nos dá, devolvendo a Ele a parte dele. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor encerrando este culto. Senhor Deus, nós encerramos este culto colocando as nossas vidas na Tua presença e pedindo que o Senhor fique conosco. O Senhor faça essa transmissão chegar a corações, a vidas, a pessoas que precisam ouvi-la. Esta ministração que chega ao coração de pessoas que precisam ouvi-la. Não só aqui enquanto estamos ministrando no culto, enquanto estamos neste horário, mas que ela postada signifique vida para muita gente, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Despede-nos na Tua paz e no Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida.